Um milionário contrata uma babá às pressas, mas quem aparece na porta vai mudar sua vida para sempre. Prepare-se para essa linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Preciso de uma babá agora. A voz de Gustavo Mendes ecoava pelo apartamento de cobertura enquanto ele segurava o telefone com uma mão e tentava acalmar o bebê que chorava nos seus braços com a outra. Do outro lado da linha, a atendente da agência Cuidado Premium mantinha o tom profissional. Mas Gustavo podia sentir a surpresa na voz dela. Sr. Mendes, entendo a urgência, mas nosso processo de seleção geralmente leva... Escute bem. Ele interrompeu caminhando nervosamente pela sala de estar, que custava mais que muitas casas inteiras. Eu pago o que for necessário. Dobro, triplico o valor. Mas preciso de alguém aqui em 2 horas, no máximo. O bebê de 1 ano continuava chorando, e Gustavo se sentia completamente perdido. Há apenas 12 horas, sua vida era perfeitamente organizada. Reuniões, contratos milionários, jantares de negócios. Agora, com sua irmã Fernanda e o cunhado internados em estado grave após o acidente, ele se via responsável por uma criança que mal conhecia. Senhor, a atendente tentou novamente. Temos uma profissional disponível para emergências, mas... Mande agora. Senhor, preciso avisar que ela não passou pelo nosso processo completo ainda. Acabou de se cadastrar, hoje mesmo. Mas tem excelentes referências e experiência com crianças pequenas. Gustavo parou de andar. O bebê Davi finalmente havia parado de chorar e o olhava com aqueles olhos grandes e curiosos. Nome dela? Aline Santos. O mundo de Gustavo parou. O telefone quase escorregou de sua mão. Aline. Não podia ser a mesma Aline. Não depois de 10 anos. Senhor? A atendente chamou. Está aí? Gustavo balançou a cabeça, tentando se concentrar. Eram coincidências que aconteciam. São Paulo tinha milhões de habitantes, não podia ser ela. Pode me dar mais detalhes sobre essa profissional? Claro. Aline Santos, 32 anos, formada em pedagogia, trabalhou 5 anos numa escola particular no interior. Recém-chegada a São Paulo, tem uma recomendação excelente da família anterior. O coração dele disparou. A idade batia, e ela sempre havia sonhado em trabalhar com crianças, mas havia se mudado para o interior há anos. Exatamente o que essa Aline fizera. Ela deu algum motivo para a mudança para São Paulo? Houve uma pausa estranha na linha. Bem, senhor, ela mencionou que precisava recomeçar aqui. Algo sobre circunstâncias pessoais. Davi começou a chorar novamente, e Gustavo foi forçado a voltar à realidade. Não importava quem fosse essa babá, ele precisava de ajuda desesperadamente. Tudo bem, mande ela vir, mas quero que chegue o quanto antes. Perfeitamente, Sr. Mendes. Ela estará aí em 1 hora. O endereço é o da cobertura na Faria Lima mesmo? Eu sei sim, Eti. Qual é o nome completo dela no cadastro? Aline Santos Ferreira. O telefone escorregou das mãos de Gustavo e caiu no tapete persa. Ferreira era o sobrenome de solteira dela. A mesma Aline que ele havia amado perdidamente. A mesma Aline que ele havia abandonado 10 anos atrás, quando escolheu a proposta de trabalho em Londres, em vez do casamento que haviam planejado. A mesma Aline que disse, entre lágrimas, que nunca o perdoaria. E agora ela estava vindo cuidar do seu sobrinho. O destino, aparentemente, tinha um senso de humor muito cruel. Gustavo passou a hora seguinte como um furacão no apartamento. Tentou alimentar Davi, mas o bebê rejeitou a mamadeira. Trocou a fralda 3 vezes, errando todas. Suas mãos, que assinavam contratos milionários com precisão, tremiam ao tentar vestir o macacãozinho da criança. Pelo amor de Deus, Davi, colabora comigo, murmurou enquanto o sobrinho o olhava como se ele fosse um completo estranho, o que tecnicamente ele era. O interfone tocou às 15h30 em ponto. Gustavo sentiu o estômago se contrair. Seria mesmo ela? Senhor Mendes, a babá chegou, anunciou o porteiro. Pode subir. Gustavo olhou ao redor do apartamento. Parecia que um furacão havia passado por ali.
Fraldas sujas espalhadas, brinquedos pelo chão, mamadeiras vazias na mesa de centro de cristal. Ele mesmo estava uma bagunça. Camisa amarrotada, cabelo despenteado, uma mancha suspeita no ombro do terno de R$ 5.000. A campainha tocou. Com Davi no colo, Gustavo caminhou lentamente até a porta. Respirou fundo e abriu. E ali estava ela. 10 anos haviam se passado, mas Gustavo a reconheceria em qualquer lugar. Os cabelos castanhos, agora mais longos, emoldurando o rosto de forma elegante. O olhar marcante que ele costumava se perder por horas continuavam os mesmos, mas agora carregavam uma maturidade que não existia antes. Ela estava mais magra, vestindo uma calça jeans simples e uma blusa de alça branca, uma bolsa modesta no ombro. "Oi, Gustavo", ela disse, a voz mais grave do que ele lembrava, mas ainda melodiosa. "Faz tempo." Ele ficou paralisado. Lucy. Anos de palavras não ditas ficaram presos na garganta. "Aline, como você... A agência me disse que precisava de uma babá urgentemente." Ela interrompeu, o tom profissional, mas havia uma frieza ali que cortava como gelo. "Este deve ser o Davi." Como se respondesse ao próprio nome, o bebê parou de se mexer no colo de Gustavo e olhou diretamente para Aline. Para surpresa do tio, Davi sorriu. A primeira vez desde que chegara. "Oi, lindo", Aline sussurrou, e sua voz se suavizou completamente. "Você quer vir comigo?" Davi estendeu os bracinhos na direção dela, e Gustavo sentiu uma mistura de alívio e algo que não conseguia identificar. Talvez ciúme. Aline pegou o bebê com a naturalidade de quem nasceu para aquilo. Davi imediatamente se aconchegou em seus braços, como se a conhecesse há anos. "Posso entrar?" ela perguntou, erguendo uma sobrancelha ao ver o estado do apartamento. Claro. Desculpa a bagunça, eu..." "Não precisa explicar", Aline disse, entrando e observando ao redor. "Vejo que você ainda não aprendeu a lidar com coisas que o dinheiro não pode resolver." A farpada doeu, mas Gustavo mereceu. "Aline, eu sei que você deve estar se perguntando..." "Não." Ela o interrompeu novamente, embalando Davi com movimentos suaves. "Eu não estou me perguntando nada. Estou aqui para fazer um trabalho, cuidar desta criança, nada mais. Mas nós precisamos conversar sobre... Sobre o que, Gustavo?" Aline se virou para encará-lo, e ele viu a dor que ela tentava esconder atrás da máscara profissional. "Sobre como você sumiu da minha vida da noite para o dia. Sobre como descobri pelo jornal que você havia se mudado para Londres. Sobre como esperei por você no altar da igreja, até o padre me dizer para ir para casa." Gustavo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Eu posso explicar." 10 anos depois? Aline balançou a cabeça. "Não precisa. Eu superei. Superei tudo isso há muito tempo." Mas a forma como sua voz tremeu na última frase dizia o contrário. Davi, alheio à tensão no ar, brincava com um fio do cabelo de Aline e ria baixinho. "Ele parece gostar de você", Gustavo observou, tentando mudar de assunto. "Crianças sentem quando alguém realmente se importa com elas." Aline respondeu sem olhar para ele. "Elas não se deixam enganar por brinquedos caros ou promessas vazias." Mais uma farpada, Gustavo a mereceu também. "Então, você aceita o trabalho?" Aline ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Davi, que agora havia fechado os olhinhos em seus braços. "Por ele", ela disse finalmente. "Só por ele. Mas quero deixar uma coisa clara. Isso é puramente profissional. Você é meu empregador. Eu sou a babá do seu sobrinho, nada além disso." "Entendido", Gustavo concordou, mas no fundo sabia que nada seria tão simples assim. "Ótimo. Agora preciso saber sobre a rotina dele, horários de alimentação, se tem alguma alergia. Na verdade, não sei muito bem", Gustavo admitiu constrangido. "Ele chegou aqui ontem à noite. Minha irmã está internada e..." "Sua irmã?" Pela primeira vez, a máscara de Aline escorregou, mostrando preocupação genuína. "O que aconteceu?" "Acidente de carro. Ela e o marido estão em estado grave." Aline fechou os olhos por um momento, e Gustavo viu sua expressão se suavizar. "Sinto muito."
ela murmurou. E esse pequeno, ele deve estar muito confuso. Sim, ele nem me conhece direito. Eu não sou exatamente o tio do ano. Bem, Aline suspirou. Então vamos precisar descobrir juntos o que ele precisa. A palavra juntos pairou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois queria reconhecer. Eu vou ficar no quarto de hóspedes? Ela perguntou. Sim, preparei para você. É o quarto ao lado do que era da Fernanda, onde o Davi vai dormir. Perfeito. Vamos começar, dando um banho nele e vendo se conseguimos que ele coma alguma coisa. Gustavo assentiu, observando Aline se dirigir ao quarto com Davi nos braços, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela estava ali, na casa dele, cuidando do filho de sua irmã. A mulher que ele nunca conseguiu esquecer, por mais que tentasse. A mulher que ele havia magoado da pior forma possível. E agora, por ironia do destino, ela era a única pessoa que poderia salvá-lo naquele momento de desespero. Gustavo encostou na parede e fechou os olhos. Tinha a sensação de que sua vida acabava de ficar muito mais complicada. Os 3 primeiros dias foram uma dança desajeitada de evitação mútua. Gustavo saía cedo para o escritório e voltava tarde, encontrando Davi sempre limpo, alimentado e feliz nos braços de Aline. Ela deixava relatórios detalhados sobre a rotina do bebê na mesa da cozinha e desaparecia no quarto de hóspedes assim que ele chegava. Era como se morassem em casas diferentes. Na quarta-feira à noite, Gustavo chegou mais cedo e encontrou uma cena que fez seu coração apertar. Aline estava sentada no chão da sala, cercada de almofadas, brincando de esconde-esconde com Davi. O bebê ria alto toda vez que ela aparecia de trás de uma almofada, e o som daquela risada infantil ecoava pelo apartamento que sempre fora silencioso. Demais. Achou, Aline dizia fazendo careta engraçada, e Davi batia palminhas encantado. Gustavo ficou parado na entrada observando. Quando foi a última vez que ouvira risadas naquela casa? Quando foi a última vez que ele próprio havia rido assim? Titio chegou, Aline disse para Davi sem olhar para Gustavo. Diga oi para ele. Davi se virou e sorriu para Gustavo, estendendo os bracinhos. Era um progresso. No primeiro dia, o bebê chorava toda vez que o via. Tchau, campeão, Gustavo disse, se aproximando cautelosamente. Como foi o dia? Ele comeu bem, dormiu 2 horas à tarde e adorou o banho, Aline relatou, pegando Davi e se levantando. Ah, e consegui marcar pediatra para amanhã, só para um check-up geral. Você não precisava... Precisava sim. É parte do meu trabalho garantir que ele esteja bem. Gustavo notou que ela evitava seus olhos, sempre profissional, sempre distante. Aline, ele começou, mas ela já estava se dirigindo para o corredor. Vou dar o jantar para ele e colocá-lo para dormir. Sua comida está no forno, só esquentar. Você cozinhou para mim? Aline parou como se só então percebesse o que havia feito. Eu fiz para o Davi e sobrou. Não quer dizer nada, mas eles dois sabiam que significava sim. Na sexta-feira, Gustavo recebeu uma ligação do hospital. Fernanda havia acordado do coma, mas ainda estava fraca. O marido continuava grave. Posso falar com ela? Aline perguntou quando ele contou a notícia. Era a primeira vez que ela demonstrava interesse em algo além de Davi. Claro, ela vai querer saber como está o filho. Eles foram juntos ao hospital, Davi dormindo no carrinho que Aline havia comprado. No elevador, Gustavo percebeu que ela estava nervosa. Você se lembra da Fernanda? Ele perguntou. Claro que lembro. Ela era como uma irmã para mim, Aline respondeu, e havia tristeza em sua voz. Depois que partiu, eu perdi contato com toda a sua família. Ela sempre perguntava por você. Perguntava? Nos primeiros anos. Ela nunca entendeu por que você sumiu também. Aline o encarou, e pela primeira vez em dias havia fogo em seus olhos. Eu que sumi. Gustavo, você foi embora do país sem nem se despedir. Eu não sabia se você estava vivo ou morto. Eu mandei uma carta explicando. Uma carta? Aline riu, mas não havia humor algum ali. Uma carta dizendo que surgiu uma oportunidade única e que,
Nossa vida juntos teria que esperar. Essa carta? Gustavo se sentiu encolher. Relendo agora, 10 anos depois, percebeu como suas palavras devem ter soado frias e egoístas. Aline, eu era jovem, tinha medo. Medo do quê? De mim, de sermos felizes? Medo de não conseguir te dar a vida que você merecia. A vida que eu merecia? Aline balançou a cabeça, incrédula. Gustavo, eu não queria riqueza. Eu queria você. Eu queria a nossa vida simples, nossa casinha pequena, nossos sonhos pequenos. Mas, aparentemente, isso não era suficiente para você. O elevador parou, e eles ficaram em silêncio enquanto as portas se abriam. Vamos, Aline murmurou. Sua irmã está esperando. Fernanda chorou ao ver o filho e chorou ainda mais ao ver Aline. Meu Deus, Aline! Ela sussurrou fraca, mas emocionada. Você está cuidando do meu bebê? Estou. Aline sorriu segurando a mão da amiga. E ele é um anjo. Eu sabia. Fernanda olhou para Gustavo com aquele olhar que apenas irmãs mais novas conseguem dar. Eu sabia que vocês se encontrariam de novo. Fernanda, Gustavo tentou protestar. Não, deixe eu falar. Ela interrompeu, depois se virou para Aline. Você sabe que ele nunca se casou? Aline corou. Fernanda, isso não é... 10 anos, Aline. 10 anos e ele nunca trouxe ninguém para conhecer a família. Nunca falou de ninguém especial. E você sabe por quê? Fernanda, para. Gustavo pediu. Porque ele nunca te esqueceu. Fernanda terminou. Assim como você nunca esqueceu ele. Um silêncio constrangedor pairou no ar. Davi, alheio à atenção, brincava com o ursinho que Aline havia trazido. Eu vou buscar um café. Gustavo murmurou, saindo do quarto. Aline ficou com Fernanda, que a observava com carinho. Você ainda o ama? Não era uma pergunta. Fernanda, eu sei que ele te machucou. Sei que foi terrível, mas olha para ele agora, Aline. Olha como ele está perdido, como precisa de você. Não só para cuidar do Davi. Ele precisa de você. Ele fez uma escolha há 10 anos. E agora vocês podem fazer uma nova escolha. Vocês dois. Juntos. Aline olhou para Davi, que sorria para ela com aquele sorriso banguela que derretia seu coração. Eu não sei se posso passar por isso de novo, Fernanda. Eu não sei se sou forte o suficiente. Você é a mulher mais forte que eu conheço. E ele é um idiota, mas é um idiota que te ama. Quando Gustavo voltou com o café, encontrou as duas em silêncio. Mas havia algo diferente no ar. Uma possibilidade que não existia antes. Talvez, apenas talvez, o destino estivesse dando a eles uma segunda chance. Naquela noite, de volta ao apartamento, eles colocaram Davi para dormir juntos pela primeira vez. Gustavo observou Aline cantando uma canção de ninar, sua voz suave preenchendo o quarto do bebê. Você sempre quis filhos, ele disse quando saíram do quarto. Quis, ela respondeu sem elaborar. E agora? Aline parou no corredor de costas para ele. Agora eu tenho uma criança para cuidar. É o suficiente. Mas Gustavo viu como ela hesitou antes de fechar a porta do próprio quarto, como se quisesse dizer algo mais. As barreiras estavam começando a rachar. Lentamente, mas inevitavelmente. E pela primeira vez em 10 anos, Gustavo sentiu uma fagulha de esperança. O sábado amanheceu chuvoso, e pela primeira vez desde que Aline chegara, Gustavo não tinha compromissos de trabalho. Ele acordou com o som de risadas vindas da cozinha e encontrou uma cena que o fez parar na porta. Aline estava fazendo panquecas, com Davi no cadeirão ao lado, todo lambuzado de massa. Ela havia improvisado um avental com um pano de prato e cantarolava baixinho enquanto virava as panquecas na frigideira. Olha quem acordou, ela disse sem se virar, como se sentisse sua presença. Espero que goste de panquecas porque o pequeno chefe aqui insistiu em ajudar. Davi bateu palminhas ao ver Gustavo, respingando mais massa ao redor. Ele está uma bagunça, Gustavo observou se aproximando. A melhor diversão sempre deixa bagunça. Aline sorriu e foi o primeiro sorriso genuíno que ela lhe direcionou desde que chegara. Senta aí, as panquecas estão quase prontas. Gustavo se sentou à mesa, ainda atônito.
Havia algo surrealmente familiar naquela cena, como se fosse um eco de uma vida que eles poderiam ter tido. Você lembra, ele disse de repente, da nossa primeira manhã juntos? Aline pausou com a espátula no ar. Ele viu seus ombros se tensionarem. Gustavo, você tentou me impressionar fazendo panquecas francesas. Ele continuou, a voz suave. E queimou todas porque ficou nervosa. Eu disse que sabia cozinhar, ela murmurou voltando a atenção para a frigideira. E eu comi todas, mesmo queimadas, e disse que eram as melhores panquecas da minha vida. Você mentiu. Não menti. Eram as melhores porque você havia feito. Aline desligou o fogo e se virou para encará-lo, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Relembrando, mexendo em coisas que deveriam ficar enterradas. Gustavo se levantou lentamente, porque eu nunca consegui enterrar. Tentei, Aline, Deus sabe como tentei, mas cada panqueca que comi em 10 anos teve gosto de cinzas. Para, ela sussurrou. Cada manhã de sábado, eu pensava em você. Cada chuva, cada música no rádio. Para, por favor. Eu estraguei tudo, eu sei. Fui um covarde, um idiota, mas nada. Aline explodiu, e Davi parou de brincar sentindo a tensão. Você não pode aparecer 10 anos depois e falar essas coisas como se isso fosse consertar alguma coisa. Eu não estou tentando consertar, Gustavo disse, se aproximando. Eu só preciso que você saiba que partir foi o maior erro da minha vida. Bem, foi tarde demais para essa descoberta. Foi? Ele perguntou, parando bem na frente dela. Foi mesmo? Aline o encarou e por um momento todas as defesas dela desabaram. Gustavo viu a garota de 20 anos que ele havia amado. Viu a dor que ela carregara todos esses anos. Viu também o amor que ela tentava tão desesperadamente esconder. Eu te odeio, ela sussurrou, mas não havia ódio em sua voz. Havia dor, muito dor. Eu sei. Você me deixou esperando no altar, na frente de toda a minha família, dos nossos amigos. Eu sei. Eu usei aquele vestido que compramos juntos, você lembra? O vestido simples que encontramos naquela lojinha. Eu lembro de tudo. E você nem apareceu. Nem apareceu para me dizer na cara que tinha mudado de ideia. Aline, você sabe o que é isso? Sabe o que é se sentir tão insignificante que a pessoa que você ama não consegue nem olhar na sua cara para terminar com você? Gustavo fechou os olhos, a culpa o esmagando como uma onda. Todos os dias, ele murmurou, todos os dias eu penso nisso, em como você deve ter se sentido, em como eu fui um covarde. Então por que fez isso? Ela perguntou. E agora as lágrimas corriam livremente. Por que, Gustavo? Nós éramos felizes. Éramos pobres, mas éramos felizes. Porque eu tinha medo. Medo de quê? De não ser suficiente para você. De que um dia você acordasse e percebesse que merecia mais do que um cara que ganhava R$1.000 por mês e morava num apartamento de um quarto. Mas eu te amava, ela gritou, e Davi começou a chorar. Eu te amava exatamente como você era, e eu achava que o amor não era suficiente. Bem, Aline limpou as lágrimas e pegou Davi no colo, acalmando-o. Você estava certo. Não era mesmo. A frieza voltou ao seu tom, mas Gustavo viu que era forçada. As defesas tentando se reerguer. Aline, por favor. As panquecas esfriaram, ela disse, dando as costas para ele. Vou dar banho no Davi. Ela saiu da cozinha, deixando Gustavo sozinho, com o peso de 10 anos de arrependimento e a sensação de que havia acabado de abrir uma ferida que nunca sara direito. O resto do dia passou em silêncio constrangedor. Aline se focou completamente em Davi. E Gustavo ficou perdido no próprio apartamento, sem saber como consertar o que havia quebrado de novo. À noite, depois que Davi dormiu, ele a encontrou na varanda, observando a cidade iluminada. Vai chover de novo, ela disse sem olhar para ele. Aline, sobre esta manhã, você já disse o que tinha que dizer. Não, não disse. Há uma coisa que você precisa saber. Ela se virou cautelosa. Eu voltei, ele disse simplesmente. Como assim? 3 meses depois, eu voltei de Londres. Cheguei no seu apartamento e você tinha se mudado. Sua vizinha disse que você havia ido embora da cidade.
Aline piscou, confusa. Eu fui morar com minha tia no interior. Não conseguia ficar em São Paulo. Tudo me lembrava você. Procurei por você. Liguei para sua mãe e para seus amigos. Ninguém queria me dizer onde você estava. Porque eu pedi para não dizerem. Eu sei. Mas preciso que você saiba que eu voltei. Percebi meu erro e voltei. 3 meses depois, ela repetiu, amarga. 3 meses de inferno depois. Sim. E foi tarde demais, eu entendo isso. Mas eu voltei. Eles ficaram em silêncio, o peso das palavras pairando entre eles. Por que está me contando isso agora? Ela perguntou. Porque você merece saber a verdade toda. E porque ainda não é tarde demais. Não é? Estamos aqui, Aline. Depois de 10 anos, o destino nos trouxe de volta. Isso tem que significar alguma coisa. Significa que você precisava de uma babá e eu precisava de um emprego. Significa mais que isso e você sabe disso. Aline o encarou por um longo momento. Mesmo que significasse, ela disse finalmente. Você acha que eu seria louca o suficiente para passar por isso de novo? Para me abrir de novo para você me destroçar quando a próxima oportunidade aparecer? Eu não vou partir de novo. Como você pode ter certeza? Porque eu aprendi que todas as oportunidades do mundo não valem nada sem a pessoa certa para compartilhar. Palavras bonitas, Gustavo, mas são só palavras. Então me deixe provar com ações. Não, Aline. Não, ela repetiu mais firme. Eu não posso. Não posso arriscar meu coração de novo. Uma vez quase me matou. Uma segunda vez realmente me mataria. Ela passou por ele, se dirigindo para dentro. Onde você vai? Ele perguntou. Dormir. Amanhã é domingo e prometi levar o Davi ao parque. Posso ir com vocês? Aline parou na porta. É sua casa, seu sobrinho. Você faz o que quiser. Não era exatamente um convite, mas também não era uma recusa. E por enquanto Gustavo se contentaria com isso. Porque pela primeira vez em 10 anos, Aline havia falado sobre seu coração. E um coração que pode ser partido pode também ser consertado. Ele só precisava descobrir como. O domingo amanheceu ensolarado, uma mudança bem-vinda depois da chuva do dia anterior. Gustavo acordou cedo e encontrou Aline já vestindo Davi com uma roupinha de passeio, o carrinho preparado ao lado da porta. Bom dia, ele disse, cauteloso depois da conversa da noite anterior. Bom dia, ela respondeu sem olhar para ele. Vamos sair em 5 minutos. Posso dirigir? Não precisa. Vou de metrô. Aline tem o carro. Por que... Não? Porque quero que o Davi se acostume com transporte público. Ela o interrompeu, mas Gustavo percebeu que era mais uma forma de manter distância. Tudo bem, vou de metrô também, então. Ela o olhou surpresa. Você? No metrô? Já andei de metrô antes. Quando? Gustavo parou para pensar. Bem, há alguns anos. 10 anos? Ele corou. Ela tinha razão. Desde que enriquecera, havia se afastado completamente da vida real, da vida simples que costumava viver. Então será uma aventura para nós dois, ele disse, tentando sorrir. O metrô estava cheio, típico domingo de famílias indo passear. Gustavo se sentia deslocado no seu polo caro e tênis de marca, enquanto Aline parecia completamente à vontade, conversando com Davi e apontando as coisas pela janela. Olha o túnel, Davi, ela dizia animada. Estamos indo embaixo da terra. Davi ria e batia palminhas, encantado com tudo. Gustavo observava os dois, uma pontada estranha, no peito. Havia uma naturalidade entre eles que ele invejava. Ele gosta de você, Gustavo comentou. Crianças são fáceis de conquistar, Aline respondeu. Basta ser sincero com elas. A farpada estava implícita. Ao contrário dos adultos, crianças não mentiam nem fugiam quando as coisas ficavam difíceis. Quando chegaram ao parque, Gustavo ficou impressionado com a transformação de Aline. Ela tirou os sapatos e correu descalça na grama com Davi no colo, apontando para os pássaros, as flores, as outras crianças brincando. Vamos no balanço, pequeno.
ela disse, colocando Davi no balanço para bebês. Gustavo se sentou num banco próximo, observando. Havia algo hipnotizante na forma como ela interagia com a criança. Completamente presente, completamente entregue ao momento. Empurra ele também, Aline disse de repente. Eu? Ele é seu sobrinho. Venha conhecê-lo melhor. Gustavo se aproximou hesitante. Davi o olhou com aqueles olhos grandes e curiosos. Oi, campeão, Gustavo murmurou, dando um empurrãozinho leve no balanço. Davi sorriu e gritou de alegria. Mais forte, Aline encorajou. Ele adora. Gustavo empurrou um pouco mais forte e Davi gargalhou. O som daquela risada fez algo estranho no peito de Gustavo. Uma mistura de alegria e melancolia. Quando foi a última vez que você brincou assim? Aline perguntou, observando-o. Sinceramente, não lembro. Isso é triste. É o preço do sucesso. É? Ela o encarou. Vale a pena? Gustavo parou de empurrar o balanço por um momento. Antes eu achava que sim. E agora? Ele olhou para Davi, que estendia os bracinhos para ele, querendo continuar brincando. Agora eu não tenho tanta certeza. Eles passaram a manhã toda no parque. Gustavo, inicialmente desajeitado, aos poucos foi se soltando. Correu atrás de Davi quando o menino aprendeu a engatinhar na grama. Ajudou Aline a fazer castelos de areia no tanque de areia, até mesmo tirou os sapatos para sentir a grama nos pés. Olha só, Aline comentou quando Gustavo se jogou na grama ao lado de Davi, ambos rindo. O empresário virou criança. Talvez eu tenha esquecido como era ser criança. Todo mundo esquece às vezes. A vida cobra isso da gente. Havia algo melancólico na voz dela, e Gustavo percebeu que não sabia nada sobre os 10 anos de vida dela que havia perdido. E você? Ele perguntou. Como foram esses anos para você? Aline ficou séria de repente, observando Davi brincar com as folhas. Não é hora nem lugar para essa conversa. Quando será? Talvez nunca. Aline, Gustavo, nós estamos aqui pelo Davi. Vamos focar nele. Mas mesmo dizendo isso, Gustavo notou que ela não se afastou quando ele se sentou mais perto na grama. Notou também como seus olhos brilharam quando ele fez Davi rir. Como ela sorriu, um sorriso verdadeiro, quando ele cantou uma música infantil boba que inventou na hora. Na hora do almoço, foram a uma lanchonete simples, perto do parque. Gustavo, que estava acostumado a restaurantes 5 estrelas, se viu comendo um sanduíche de pernil e tomando suco de laranja em copos de plástico. Está horrível? Aline perguntou, notando sua expressão. Na verdade, ele disse surpreso. Está bom. Faz tempo que eu não como algo tão simples. Simples pode ser bom às vezes. Você sempre soube disso. Eu que complicava tudo. Aline o olhou por um momento. Algo parecido com nostalgia passando por seus olhos. Você lembra da nossa primeira briga? Ela perguntou de repente. Gustavo sorriu. Você queria ir naquele restaurante japonês caro para comemorar meu primeiro aumento de salário. E você disse que era desperdício de dinheiro. Por que era? R$ 200 numa janta, quando a gente podia comprar pizza e assistir filme em casa. E você estava certo, Aline admitiu. A pizza em casa foi muito melhor. Foi mesmo. Eles ficaram em silêncio, perdidos na lembrança, enquanto Davi brincava com os pedacinhos de pão. Por que está lembrando disso agora? Gustavo perguntou. Porque, Aline suspirou. Apesar de tudo que aconteceu, houve momentos bons. Muitos momentos bons. Os melhores da minha vida. Não diga isso. Por que não? É verdade. Porque dói, ela sussurrou. Porque me faz lembrar de quem eu era quando estava com você. De quem nós éramos juntos. E quem éramos nós? Felizes. Nós éramos felizes. Simplicidade da resposta os atingiu como um raio. Sim, eles haviam sido felizes. Pobres, sonhadores, ingênuos, mas genuinamente felizes. Podemos ser de novo, Gustavo disse baixinho. Não. Aline balançou a cabeça. Não somos mais as mesmas pessoas. Não. Somos melhores, mais maduros. Sabemos o valor das coisas agora. Sabemos o valor da dor também. E sabemos que a vida é curta demais para desperdiçar oportunidades. Aline o encarou, e Gustavo viu a luta interna em seus olhos.
O desejo de acreditar batalha contra o medo de se machucar novamente. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre nós. Sobre se existe um nós depois de tudo que aconteceu. Existe, Gustavo disse com convicção. Você sabe que existe. Talvez, mas saber que existe e ter coragem de tentar são coisas muito diferentes. Davi começou a ficar manhoso, sinal de que estava cansado. Vamos para casa, Aline disse se levantando. Ele precisa dormir. No caminho de volta, no metrô, Davi dormiu nos braços de Aline. Gustavo observou os dois. A mulher que amava cuidando da criança, que estava aprendendo a amar também, e pela primeira vez em muito tempo, a palavra família fez sentido para ele. Talvez Aline tivesse razão. Talvez eles não fossem mais as mesmas pessoas de 10 anos atrás. Talvez fossem pessoas melhores. Pessoas capazes de construir algo mais sólido, mais verdadeiro. Se ela lhe desse uma chance. A segunda semana começou diferente. Após o domingo no parque, havia uma leveza no ar que não existia antes. Aline ainda mantinha distância, mas não era mais a frieza cortante dos primeiros dias. Na terça-feira à noite, Gustavo chegou em casa e encontrou Aline na cozinha, preparando a janta com Davi no cadeirão, ajudando do jeito dele, ou seja, fazendo a maior bagunça possível. Como foi o dia? Gustavo perguntou, largando a pasta na mesa. Fomos ao pediatra. Davi está perfeito, ganhando peso direitinho, Aline respondeu, limpando pasta de banana do rosto do bebê. Sachi, e consegui marcar fonoaudióloga para ele semana que vem. Fonoaudióloga, ele tem problema? Não, é preventivo. Algumas crianças que passam por traumas desenvolvem atraso na fala. É só precaução. Gustavo ficou impressionado com o cuidado dela. Você pensou em tudo. É meu trabalho. Não, isso vai além do trabalho. Isso é maternidade. Aline parou o que estava fazendo e o encarou. Não confunda as coisas, Gustavo. Não estou confundindo, estou reconhecendo. Antes que ela pudesse responder, Davi começou a chorar. Não um choro normal, mas um choro desesperado, inconsolável. O que houve, amor? Aline o pegou no colo, mas ele continuou chorando. Deve ser dor de barriga, Gustavo sugeriu. Não, isso é diferente. O choro se intensificou, e Davi começou a se debater nos braços de Aline, como se estivesse com medo. Ele estava bem há 5 minutos, Aline murmurou preocupada. Davi, o que foi, meu bem? Vamos levá-lo ao hospital? Não, espera. Aline começou a cantar baixinho a mesma canção de ninar que cantava todas as noites. Aos poucos, o choro foi diminuindo, mas Davi continuava agitado, agarrando-se a ela como se sua vida dependesse disso. Ei, campeão! Gustavo se aproximou tocando delicadamente a cabecinha do bebê. Está tudo bem, você está seguro. Para sua surpresa, Davi se acalmou um pouco ao ouvir sua voz. Acho que ele teve um pesadelo, Aline disse. Às vezes acontece, mesmo tão pequeno. O trauma do acidente, a mudança de ambiente... Pobrezinho, Gustavo murmurou, sentindo o coração apertar. Eles passaram a próxima hora tentando acalmar Davi. Quando ele finalmente adormeceu, exausto, era quase meia-noite. Vou colocá-lo no berço, Aline sussurrou. Vou com você. Eles entraram no quarto do bebê juntos. Aline o colocou delicadamente no berço, mas assim que ela se afastou, Davi acordou e começou a chorar novamente. Shh, ela o pegou de volta. Está tudo bem, meu anjo. Ele não quer ficar sozinho, Gustavo observou. É normal depois do que aconteceu. Ele perdeu a mãe e o pai da noite para o dia. Está com medo de que a gente desapareça. Também. Eles tentaram mais 3 vezes colocar Davi no berço, mas ele acordava toda vez. E agora? Gustavo perguntou. Vou dormir com ele no sofá. Não vai conseguir descansar direito. Não tem problema. Tem sim. Você precisa dormir. Amanhã vai estar exausta. Aline olhou para Davi, que havia adormecido novamente, em seus braços. Não sei mais o que fazer. Vamos todos dormir no quarto principal, Gustavo sugeriu. A cama é grande. Davi fica entre nós dois.
Assim ele se sente seguro. Gustavo. É pela criança, Aline. Só pela criança. Ela hesitou, mas Davi se mexeu, começando a ficar inquieto novamente. Tudo bem, ela concordou, mas só por hoje. Meia hora depois, eles estavam deitados na cama king size de Gustavo, com Davi dormindo pacificamente entre eles. A criança tinha uma mãozinha apoiada no braço de Aline e a outra no peito de Gustavo. Ele relaxou completamente. Gustavo sussurrou. Crianças precisam se sentir seguras para dormir bem. E agora ele tem 2 guardiões. Aline sorriu no escuro. 2 guardiões bem improvávidos. Fala por você. Eu posso ser muito protetor quando preciso. É mesmo? Não me lembro disso. Porque você nunca precisou de proteção. Você sempre foi a mais forte de nós 2. Eu? Aline virou a cabeça para olhá-lo. Gustavo, eu desmoronei completamente quando você foi embora. Mas se reergueu, sozinha. Eu não teria essa força. Como você pode ter certeza? Porque eu não me reerguei. Passei 10 anos construindo um império para tentar preencher o vazio que você deixou. E não funcionou. Gustavo. Não, deixa eu falar. Estou deitado aqui com você e com essa criança. E é a primeira vez em 10 anos que me sinto completo. É o Davi que faz você se sentir assim. É a família. É você. Ele disse simplesmente. Sempre foi você. No escuro, ele viu Aline fechar os olhos. Não torna isso mais difícil do que já é. Torna o que mais difícil? Resistir a você. O coração de Gustavo disparou. Então não resista. Eu tenho que resistir. Por quê? Porque... Ela suspirou. Porque eu nunca parei de te amar. E isso me apavora. A confissão pairou no ar entre eles. Gustavo sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Aline, não diga nada. Ela sussurrou. Por favor. Deixa eu só sentir isso sem complicar. Eles ficaram em silêncio, ouvindo a respiração suave de Davi entre eles. Gustavo queria estender a mão, tocar o rosto dela, mas sabia que não podia. Não ainda. Obrigado, ele murmurou. Por quê? Por me dar a chance de estar aqui, por cuidar dele, por me deixar conhecer o homem que eu posso ser. Você sempre foi um homem bom, Gustavo. Só estava perdido. E você? Está perdida também? Estava, ela admitiu. Mas acho que estou encontrando o caminho de volta. Para onde? Para casa. E onde é casa? Aline ficou em silêncio por tanto tempo que Gustavo achou que ela havia adormecido. Mas então ela sussurrou. Ainda estou descobrindo. Gustavo acordou às 6 da manhã com Davi dando tapinhas no seu rosto. O bebê estava acordado e sorridente, como se tivesse dormido a melhor noite da vida. Aline ainda dormia, o cabelo espalhado no travesseiro, o rosto relaxado. Ela parecia anos mais nova assim, sem as barreiras que mantinha erguidas durante o dia. Oi, campeão, Gustavo sussurrou para Davi. Vamos deixar a titia dormir um pouco mais? Davi sorriu e balbuciou algo incompreensível, mas que soou como concordância. Gustavo o pegou no colo e saiu do quarto silenciosamente. Na cozinha, preparou a mamadeira e sentou-se com Davi na poltrona da sala. Sabe, pequeno, ele murmurou enquanto Davi tomava a mamadeira. Você trouxe algo mágico para a nossa vida. Não sei se foi o destino, coincidência ou sei lá o que, mas você juntou 2 pessoas que se amam e estavam perdidas. Davi parou de mamar e o olhou com aqueles olhos grandes e sábios. Eu sei que você entende. Crianças sempre entendem mais do que a gente pensa. Quando Aline apareceu na sala 1 hora depois, encontrou os 2 dormindo na poltrona. Gustavo com Davi aninhado no peito, a mamadeira vazia caída no chão. Ela os observou por um longo momento, sentindo o coração apertar. Aquela cena, homem e criança dormindo tranquilos, confiantes um no outro, era tudo o que ela sempre havia sonhado. E pela primeira vez em 10 anos, Aline se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, os sonhos pudessem se tornar realidade. Mesmo depois de quebrados, mesmo depois de anos no escuro, ainda havia uma chance de eles renascerem. A ligação veio numa quinta-feira de manhã, quando Gustavo estava tomando café
e observando Aline dar papinha para Davi. Havia se tornado um ritual matinal que ele adorava, os três juntos, como uma família de verdade. Gustavo! A voz de Fernanda do outro lado da linha estava animada, mais forte do que havia estado em semanas. Tenho uma notícia incrível. O que houve? Ele perguntou, sentindo Aline pausar com a colher no ar. Os médicos disseram que posso ter alta na semana que vem. E o Roberto também está melhorando. Vamos poder levar o Davi para casa. O mundo de Gustavo parou. Ao lado dele, viu Aline empalidecer. Isso é ótimo, Fernanda, ele conseguiu dizer. Que notícia maravilhosa. Eu mal posso esperar para pegar meu bebê nos braços. Diga para a Aline que sou eternamente grata por tudo que ela fez. Ela salvou nossa família. Quando Gustavo desligou, o silêncio na cozinha era ensurdecedor. Davi, alheio à tensão, continuava tentando pegar a colher das mãos de Aline. Então, ela disse finalmente, a voz controlada. Parece que meu trabalho aqui acabou. Aline, que bom que a Fernanda está melhor, que bom que eles vão ficar bem. E nós, Gustavo perguntou, o que acontece conosco? Aline se levantou abruptamente, evitando seus olhos. Não existe nós, Gustavo. Existe você, existe eu. E existe uma situação temporária que chegou ao fim. Você não acredita nisso? Acredito sim, ela disse, mas sua voz tremeu. Sempre soube que esse dia ia chegar. Não precisa chegar. Você pode ficar. Para quê? Para ser sua empregada para sempre? Para ser minha? Ele parou, as palavras presas na garganta. Sua o quê, Gustavo? Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Sua amante? Sua namorada quando for conveniente? Até a próxima oportunidade aparecer? Para ser minha esposa, ele disse de uma vez. Aline ficou paralisada. O que você disse? Case comigo. Gustavo se levantou, se aproximando dela. Não porque precisa, não porque é conveniente, mas porque eu te amo, porque sempre te amei. Porque estes últimos dias foram os melhores da minha vida. Você está falando por impulso. Estou falando por amor. Estou falando porque finalmente entendi que nada disso. Ele gesticulou para o apartamento. Luxuoso. Vale nada sem você. Aline balançou a cabeça, lágrimas começando a escorrer. Não posso. Por que não? Porque tenho medo, ela gritou, e Davi se assustou, começando a chorar. Tenho medo de acreditar em você, de novo. Tenho medo de construir uma vida contigo e acordar um dia descobrindo que você mudou de ideia. Eu não vou mudar de ideia. Como você pode ter certeza? Como qualquer um pode ter certeza de qualquer coisa. Gustavo a encarou, vendo toda a dor que ela carregava, todo o medo que ele havia plantado no coração dela. Você tem razão, ele disse baixinho. Não posso ter certeza. Não posso prometer que vou ser perfeito ou que nunca vou cometer erros. Mas posso prometer que nunca mais vou fugir. Posso prometer que vou lutar por nós todos os dias. Palavras, Gustavo. São só palavras. Então o que você quer? O que eu posso fazer para provar? Aline pegou Davi no colo, acalmando-o. Nada, ela sussurrou. Porque o problema não é você. Sou eu. Eu que não consigo confiar. Eu que estou quebrada por dentro. Você não está quebrada. Estou sim. E pessoas quebradas machucam outras pessoas. Aline, vou embora amanhã, ela anunciou saindo da cozinha, assim que a Fernanda chegar para buscar o Davi. Gustavo ficou parado, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. O resto do dia passou como em câmera lenta. Aline cuidou de Davi com a mesma dedicação de sempre, mas havia uma tristeza palpável no ar. Ela evitava olhar para Gustavo, focando completamente na criança. À noite, depois que Davi dormiu, Gustavo a encontrou na varanda, fazendo as malas. Não vai nem tentar, ele perguntou. Tentar o quê? Confiar em mim, em nós. Aline parou de dobrar a roupa. Sabe qual foi o pior momento dos últimos 10 anos? Ela perguntou. Não foi quando você me deixou no altar. Não foram os primeiros meses de dor. Foi 5 anos depois, quando finalmente consegui confiar em alguém de novo. Gustavo sentiu o estômago afundar. O que aconteceu?
Marcos, um homem bom, gentil, que me amava de verdade. Nós íamos nos casar. E eu fugi, ela admitiu, as lágrimas correndo livremente agora. Na véspera do casamento eu fugi, porque na hora H eu percebi que ainda estava comparando ele com você, que ainda estava esperando ele me decepcionar como você fez. Aline, eu destruí a vida de um homem bom porque você me ensinou que amor não é suficiente, que pessoas que amamos nos abandonam. Gustavo sentiu como se estivesse se afogando em culpa. Eu sinto muito. Eu também. E é por isso que não posso fazer isso de novo. Não posso arriscar meu coração mais uma vez porque se der errado, se você me decepcionar de novo, eu não vou sobreviver. E se der certo? Não vai dar. Como você pode ter certeza? Porque eu vou sabotar. Porque toda vez que você chegar tarde do trabalho, eu vou achar que está fugindo. Toda vez que você receber uma proposta, eu vou achar que vai aceitar. Eu vou transformar nossa vida num inferno de insegurança e ciúme. Então, vamos trabalhar isso juntos. Não, ela balançou a cabeça. Algumas coisas não podem ser consertadas, Gustavo. Algumas feridas são profundas demais. Ela terminou de fechar a mala e se virou para ele. Obrigada, ela disse, por me deixar conhecer o homem que você se tornou. Por me deixar cuidar do Davi. Por me lembrar como era ser feliz, mesmo que por pouco tempo. Aline, por favor, cuida bem dele até a Fernanda chegar, tá? Ela disse, se referindo a Davi. Ele te ama, não estraga isso também. E com essas palavras, ela entrou no quarto e fechou a porta, deixando Gustavo sozinho na varanda com o peso de 10 anos de erros e a certeza de que estava perdendo a única coisa que realmente importava. Novamente. Gustavo não dormiu naquela noite. Ficou na sala observando Davi dormir no berço, pensando em como tudo havia mudado. Há 3 semanas, ele era um homem focado apenas em dinheiro e sucesso. Agora, estava prestes a perder a mulher que amava e a criança que aprendera a ver como filho. E pela primeira vez em sua vida, todo o seu dinheiro não podia comprar a única coisa que ele realmente queria, uma segunda chance com Aline. Quando o sol nasceu, ele tomou uma decisão. Se palavras não eram suficientes, então ele provaria seu amor da única forma que importava, com ações. Mesmo que isso significasse perder tudo. Fernanda chegou na manhã seguinte, radiante e ansiosa para pegar o filho nos braços. Gustavo observou o reencontro entre mãe e filho, o coração apertado ao ver Davi estranhando a própria mãe no início, procurando por Aline com os olhinhos. Onde está a Aline? Fernanda perguntou, notando a ausência da babá. Kelash teve que sair cedo. Gustavo mentiu, não querendo estragar o momento da irmã. Aline havia partido antes do amanhecer, deixando apenas um bilhete. Obrigada por tudo, cuide-se. Após Fernanda levar Davi embora, o apartamento ficou silencioso demais. Gustavo caminhou pelos cômodos, vendo vestígios da presença deles. Por toda parte. O cadeirão na cozinha, brinquedos esquecidos, a caneca de café de Aline na pia. Ele sabia exatamente onde ela tinha ido. Ribeirão Preto. Para a casa da tia onde havia se escondido 10 anos atrás. Desta vez ele não ia deixá-la fugir sozinha. Pegou as chaves do carro e partiu atrás dela. Aline estava na rodoviária, esperando o ônibus para Ribeirão Preto, quando viu Gustavo se aproximando. Ele parecia exausto, como se não tivesse dormido. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, tentando soar indiferente. Vim te pedir para não partir, não ainda. Gustavo, nós já conversamos sobre isso. Eu sei que você está com medo. Eu entendo. E não vou pedir para você confiar em mim de uma hora para outra. Só estou pedindo uma chance de mostrar que posso ser diferente. Mostrar como? Fica, por enquanto. Não para sempre, não para casar, apenas fica e me deixa provar que aprendi, dia após dia. Aline olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. E se não der certo? E se eu perceber que você não mudou? Então você vai embora e eu não vou tentar te impedir, mas pelo menos vamos saber que tentamos. Gustavo,
Eu não quero promessas grandiosas ou juras de amor eterno. Estou cansada disso. Então eu não vou fazer nenhuma, ele disse simplesmente. Só vou te mostrar no dia a dia que você é importante para mim. Que nós somos importantes. E se demorar? Se eu precisar de muito tempo para confiar de novo? Então eu espero. Quanto tempo for necessário. Aline ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a passagem em sua mão. Não, vai ser fácil, ela disse finalmente. Eu vou questionar tudo, vou ter crises de insegurança, Eu sei, e vamos lidar com isso juntos. Sem pressa, sem pressão. O alto-falante anunciou a chegada do ônibus para Ribeirão Preto. Fica, ele repetiu, não porque eu estou te pedindo, mas porque talvez você também queira tentar. Talvez você também queira descobrir quem nós podemos ser agora. Aline olhou para o ônibus que parava, depois para Gustavo. Se eu ficar, ela disse devagar, já tem que ser do meu jeito. Devagar, sem cobranças, sem expectativas. Do seu jeito, ele concordou. E na primeira vez que eu sentir que você está priorizando o trabalho sobre nós, eu vou embora. Sem discussão, sem segunda chance. Entendido. E vamos ser honestos um com o outro. Sobre tudo, medos, inseguranças, o que estamos sentindo. Honestos, ele repetiu. Aline respirou fundo e guardou a passagem na bolsa. Tudo bem, ela disse. Vamos ver no que dá. Obrigado, Gustavo murmurou. Não me agradeça ainda. Pode ser que você se arrependa de ter me pedido para ficar. Impossível. Veremos. Eles caminharam juntos em direção à saída da rodoviária. Não de mãos dadas, não como um casal reconciliado, mas como duas pessoas dispostas a tentar construir algo novo sobre as ruínas do que um dia tiveram. E agora? Aline perguntou. Agora vamos devagar, um dia de cada vez. E se algum dia eu acordar e não conseguir mais tentar? Então vamos conversar sobre isso. E se você quiser partir, eu vou te deixar ir. Mesmo? Porque agora eu entendo que amar alguém às vezes significa deixá-la livre para escolher. Aline o olhou de soslaio. Você realmente mudou, não foi? Ainda estou mudando. Todos os dias. Eu também. E pela primeira vez, em 10 anos, isso era suficiente. 6 meses depois, Gustavo estava na cozinha preparando o café da manhã, quando Aline apareceu com Davi no colo. O bebê passava os fins de semana com eles, desde que Fernanda e Roberto se recuperaram completamente. Bom dia, ela disse, beijando-o levemente no rosto. Um gesto simples, mas que para eles representava meses de reconstrução de confiança. Bom dia. Como dormiu, campeão? Gustavo fez cócegas em Davi, que gargalhou. Titio Guga! Davi balbuciou, estendendo os bracinhos. Ele está falando cada vez mais. Aline observou, sorrindo. A fonoaudióloga disse que ele está ótimo. Nenhum atraso por causa do trauma. Crianças são resilientes. E nós? Gustavo perguntou, preparando a mamadeira de Davi. Somos resilientes também? Aline o observou por um momento. Nos últimos meses, eles haviam construído uma rotina cuidadosa, respeitando os medos e inseguranças um do outro. Houve dias difíceis, discussões, momentos em que ela quase partiu de novo, mas ele sempre cumpriu sua palavra, deixando-a livre para escolher, provando dia após dia que havia mudado. Acho que sim, ela respondeu. Estamos aprendendo a ser. Você está feliz? Ele perguntou a pergunta que fazia toda semana, sempre com cuidado. Estou, ela disse, e pela primeira vez em meses não hesitou. E você? Muito, mais do que achei que seria possível. Davi começou a bater na mesa, impaciente pela mamadeira. Tá bom. Gustavo riu, entregando a mamadeira para Aline. O príncipe está com fome. Você tem reunião? Hoje? Ela perguntou. Tenho, mas só até às 3. Depois sou todo de vocês. Era outra coisa que havia mudado. Gustavo aprendera a equilibrar trabalho e vida pessoal, sempre comunicando seus horários, sempre priorizando os momentos juntos. Que bom. Pensei que podíamos levar o Davi ao Parque Novo. Perfeito. Eles tomaram café em silêncio confortável,
cada um perdido em seus pensamentos. Não era a paixão ardente da juventude, mas algo mais sólido, mais maduro. Aline, Gustavo disse de repente. Obrigado. Por quê? Por ter ficado, por ter tentado. Obrigada a você, ela respondeu, por ter provado que vale a pena tentar. Davi, satisfeito com sua mamadeira, sorriu para os dois como, se entendesse, que havia ajudado a juntar duas pessoas que se amavam. Que talvez ele realmente entendesse. Crianças, afinal, sempre sabem mais sobre amor do que os adultos imaginam. 2 anos se passaram. Aline estava sentada no sofá, observando Gustavo montar um berço no que antes era o escritório dele em casa. Davi, agora com quase 3 anos, ajudava entregando parafusos que mais atrapalhavam do que colaboravam. Titio Guga, tá torto. Davi apontou para uma das laterais do berço. Não está torto, campeão. Gustavo riu, verificando com o nível. Está perfeitinho. Ele tem razão, Aline disse, passando a mão na barriga de 6 meses. Está meio torto, sim. Gustavo parou e olhou para ela com aquela expressão que sempre fazia quando ela o contrariava. Um misto de exasperação e adoração. Vocês dois fizeram uma aliança contra mim? Ele reclamou, mas estava sorrindo. A bebê também acha que está torto. Aline continuou brincando. Ela chutou quando o Davi falou. A bebê ainda nem nasceu e já está do lado da tia Aline. Gustavo balançou a cabeça, fingindo indignação. Davi correu até Aline e colocou a orelha na barriga dela. Oi, priminha, eu sou o Davi. Vou te ensinar a brincar de esconde-esconde. Ela vai adorar. Aline sorriu, acariciando os cabelos do menino. Mas só quando nascer, tá bom? Quando ela vai nascer? Daqui a 3 meses, Gustavo respondeu, finalmente conseguindo ajeitar o berço. Pronto. Agora está reto. Satisfeitos. Aline e Davi trocaram um olhar cúmplice. Agora está, eles disseram em uníssono, fazendo Gustavo gargalhar. Vocês vão acabar comigo, ele disse, se aproximando do sofá. Como vocês estão se sentindo? Perguntou, beijando a testa de Aline. Bem. Cansada, mas bem. E ansiosa. Ansiosa? Para conhecer nossa filha. Para ver você sendo pai. Para ver o Davi sendo irmão mais velho. Primo mais velho. Gustavo corrigiu suavemente. Para ele somos família. E família não é só sangue. Aline disse, observando Davi, que havia voltado a brincar com os parafusos. É amor, cuidado, presença. Você tem razão. Gustavo concordou, sentando ao lado dela. Ele nos transformou numa família antes mesmo de sabermos que queríamos ser uma. E agora vamos ser uma família ainda maior. Está com medo? Ele perguntou, conhecendo suas inseguranças. Um pouco. E você? Apavorado, ele admitiu. Mas do jeito bom. Do jeito que a gente fica quando algo importante está para acontecer. Aline pegou a mão dele e colocou na barriga. Ela se mexe mais quando você fala. Sério? Sério. Acho que ela já reconhece a voz do papai. Gustavo ficou em silêncio, sentindo os movimentos da filha e os olhos brilhando de emoção. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por me dar a chance de ser pai. Por confiar em mim para criar uma criança com você. Obrigada a você por me mostrar que eu podia confiar de novo. Que o amor pode ser seguro. Davi se aproximou, novamente agora com um desenho na mão. Tia Aline, desenhei para a bebê. Que lindo, meu amor, o que é? Somos nós 4. Você, titio Guga, eu e a bebê. E olha, ele apontou para um canto do papel, o vovô Roberto e a vovó Fernanda também. Aline sentiu os olhos marejarem. No desenho, todos estavam de mãos dadas, sorridentes. É a nossa família, Davi explicou orgulhoso. É sim, Aline concordou, abraçando o menino. Nossa família perfeita. Gustavo olhou para os dois, depois para a barriga de Aline, onde sua filha crescia, e sentiu uma paz profunda tomar conta do peito. 10 anos atrás, ele havia perdido o amor por medo de não ser suficiente. Hoje, estava construindo uma família com a mulher que sempre amou, e finalmente entendia que não se tratava de ser suficiente. Se tratava de amar sem reservas, de estar presente, de escolher todos os dias estar ali. E ele escolheria, hoje, amanhã
e por todos os dias que viessem, porque essa era a sua família, e ele nunca mais fugiria do que realmente importava. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.